A história começa com um dragão exigindo saber de uma criança elfa como ela chegou ao lugar onde ele reside, na montanha. A garota não sabe como ela foi parar lá. O dragão continua exigindo que ela se mude para o mundo dos mortos o mais rápido possível, mas ela só continua chorando sozinha, esperando que alguém venha resgatá-la. Antes que o dragão pudesse fazer qualquer coisa, um homem com algum tipo de animal de estimação fica na frente dele, afirmando que também acabou chegando à montanha por engano, em vez de acalmar o dragão. O dragão grita em seu rosto, assustando a menina elfa também, exigindo que ambos saiam para o mundo dos mortos o mais rápido possível. O homem, enfurecido com o dragão por assustar uma criança tão pequena sem motivo, então desfere um soco pesado no dragão, perguntando se ele nem sequer sente pena dela. Em outro lugar, uma elfa chamada Salona está procurando por uma elfa chamada Siena, e alguns amigos de Salona se aproximam dela perguntando se ela descobriu algo sobre Siena. O tempo todo, Salona lembra como a menina pequena se gabou de derrotar o dragão. Todos eles partem para procurá-la a oeste, enquanto alguns deles vão para o leste. Quando o homem derrota o dragão, ele começa a perguntar a Siena se ela está bem, e o homem se apresenta como Vazu, que não é nada além de um humano. Ele decide acompanhá-la até o pé da montanha. Quando Vazu acompanha Siena, alguém atira uma flecha e ele acaba segurando-a no ar, exigindo que o culpado se revele, o que acaba sendo Salona. Quando todos os amigos de Salona se reúnem, decidem que podem deixar Vazu ficar na aldeia por uma noite, já que ele salvou Siena do dragão. Vazu parece muito suspeito para todos, especialmente para Salona, quando ele come algo venenoso sem sofrer nada. Um pequeno dragão chamado Miro acompanha, o que faz Salona ficar ainda mais desconfiada e decidir verificar seu cartão de guilda, o que acaba revelando algo crucial. Vazu acaba encontrando Salona enquanto ela estava se banhando, e ela revela que já sabe sobre sua identidade de criminoso, algo que aconteceu 2 anos atrás, quando seu cartão começou a ser atualizado. Vazu decide deixar a aldeia por razões óbvias e se despede de Salona, mas encontra seus amigos no caminho, dizendo que o homem mau chamado Gazuna retornou à aldeia. Quando Vazu chega à aldeia, ele derrota os monstros revelados por Gazuna e acaba protegendo Salona e a aldeia, fazendo-a se perguntar que tipo de homem Vazu realmente é, já que parece imbatível. Salona não pode acreditar no que vê, que Vazu está derrotando os monstros como se fossem feitos de penas, sem usar qualquer tipo de magia ou armas, se perguntando se ela está em algum tipo de sonho bizarro ou algo assim. Gazuna sente que isso pode ser impossível, já que não há como ele ser capaz de derrotar os monstros convocados por ele, já que todos eles são monstros de classificação B. Usar apenas as mãos nuas contra ele seria ainda mais impossível. Vazu pergunta ao homem se ele quer continuar agindo como um idiota, já que todos os seus monstros já pararam de funcionar há algum tempo. Gazuna sente que agora terá que usar alguma outra técnica para vencer seus inimigos e acaba criando uma barreira ao seu redor e de Salona, pois ele já queria derrotá-la. Mesmo que todos os amigos de Salona tentem quebrar a barreira, todos eles acabam falhando, e Vazu continua olhando para Salona como se estivesse hipnotizado por sua beleza. Salona se prepara para atacar diretamente contra Gazuna, que então se transforma em uma espécie de monstro bizarro antes de atacar Salona. Apesar de Salona agir como uma verdadeira lutadora, quanto mais ela o ataca de frente e cria qualquer tipo de ferida, ele começa a se regenerar quase instantaneamente, como se nem tivesse sido ferido em primeiro lugar. Vazu sente que algo está prestes a dar errado quando Salona cai no chão, e no momento em que ele pretende bater na barreira, ela acaba desabando do nada, o que choca todos os espectadores ao redor deles. Enquanto Vazu afirma que esperava que fosse muito mais forte do que isso, Salona começa a suspirar aliviada, percebendo que ficará bem, enquanto Gazuna continua gritando com ele, perguntando se ele é um humano, e Vazu até lhe mostra o cartão de guilda que pertence a ele. No último momento, quando Gazuna afirma que está prestes a acabar com Salona, Vazu corre para cima dele com um soco forte, observando que Salona o encantou profundamente, e faz com que Gazuna voe para trás. Salona agradece por ele tê-la protegido, e Gazuna acaba o atacando do nada mais uma vez, fazendo ele ser arremessado contra a parede. Salona começa a atacar Gazuna pelas costas, usando suas flechas, o que acaba derrotando o monstro meio modificado. Vazu acaba deixando a aldeia envergonhado, e quando Salona pensa em Vazu à noite, seu amigo se aproxima dela com o cartão de guilda que ele deixou. Salona acaba ativando o cartão de guilda usando o sangue dele que ficou na casca da árvore, e alguém começa a falar, alegando ser a deusa de Vazu. Após contínuas discussões e dilemas, a voz dentro do cartão de guilda começa a falar sobre o que aconteceu 2 anos atrás.
já que Vazu não falou sobre isso para ninguém. Quando Vazu ainda estava feliz por razões óbvias, a deusa começa a falar sobre o que aconteceu na capital de Skoa, onde a cidade natal de Vazu está localizada. Parece que naquele dia fatídico, sua paixão pediu que ele se casasse com ela quando finalmente atingissem a idade de 15 anos. Vazu concordou com a proposta dela, mas sua irmã o proibiu de concordar com alguém como ela. E até o pai dele sugeriu que ele não seguisse em frente com aquela opinião, já que ela estava prestes a se tornar uma santa em breve pela igreja. Mas Vazu acreditava nela mais do que em qualquer coisa e em sua promessa. Mas, logo depois, um ano depois, um herói aparece com a missão de subjugar o Lorde Demônio, e Arya se prepara para acompanhar o herói. Quando Vazu entra na equipe do herói o ridiculariza bastante e quer duelar com ele para ver se ele seria adequado para sua equipe, então ele não pode se juntar ao time. Vazu é facilmente derrotado pelo herói, e o herói não perde a chance de fazê-lo se sentir miserável na frente de toda a audiência. Arya nem pensa em desperdiçar sua mana com ele, já que ele caiu sozinho no chão. Naquele dia, ele prometeu que ficaria mais forte do que qualquer um antes de Arya voltar para a capital novamente, e continuou caçando monstros o máximo que podia até ficar cansado disso. Sua irmã, Kagane, tentou fazer com que ele entendesse como isso fazia pouca diferença, mas sugeriu que ele não fosse atrás de Arya. Ela sugeriu que ele deveria se concentrar apenas nela, já que em seu mundo é justo casar-se com irmãos de sangue, e ela pensava em servir a linhagem dele. Mas, não importa o que Vazu fizesse, ele só acreditava em Arya. Não importa o quanto ela tentasse fazer com que ele entendesse que Arya poderia se apaixonar por outra pessoa em um ano, e mesmo que isso deixasse Vazu triste, ele não podia dizer muito na cara dela. Quando finalmente recebeu a notícia de que o herói corajoso havia retornado à capital depois de derrotar o Lorde Demônio, Vazu correu na direção da festa do herói para ver o cumprimento da promessa de Arya, já que ela estava sendo acompanhada pelo desfile. Quando perguntaram ao herói corajoso sobre sua escolha de recompensa, ele pediu a mão de Arya em casamento e a beijou na frente de toda a multidão da capital, enquanto eles aplaudiam. Quando isso aconteceu, Kagane sabia que isso iria acontecer e continuou procurando por Vazu, apenas para encontrar uma carta escrita por ele dizendo que ele voltaria um dia, quando estivesse orgulhoso de si mesmo. Enquanto ele continuava a vagar pela montanha com a qual estava bem familiarizado, depois de vagar pela montanha por um tempo, Vazu caiu no chão na neve, cansado e fraco, lembrando a si mesmo que estava na montanha famosa, onde o monstro mais feroz está vivo, já que até os guerreiros mais fortes têm problemas para dominá-lo. Mesmo que ele não tenha sido capaz de encontrar algum tipo de ser poderoso em seu caminho, um pequeno dragão fofo o encontrou deitado no chão e lhe deu comida que estava carregando, o que fez Vazu sentir que estava prestes a morrer. Mas, sabendo que não pode morrer, já que precisa chegar ao fim da jornada, ele se agarra à vida apenas para descobrir que uma criança dragão se apaixonou por ele e até acabou salvando. Ele percebe que pode gostar da sensação de sua cabeça e aceita a criança para acompanhá-lo de qualquer maneira. Ambos continuam vagando pela vegetação ao redor da montanha inteira, e ele percebe que qualquer coisa que ele coma agora parece confortável para ele. Ele até encontrou um cartão de guilda que inclui uma deusa para cuidar dele e percebe que tem a habilidade de comedor bizarro, o que parece ser uma habilidade conveniente para Vazu. Enquanto fala com a deusa e vaga com Mir, ele se depara com um dos dragões mais ferozes, que não é outro senão o rei dos dragões, Rhaenyra. Quando Rhaenyra pega Mir, Vazu agarra sua cauda e o joga para longe, já que não permitiria que ninguém se apoderasse de Mir, não importa o que. Rhaenyra continuou se perguntando como alguém como ele o jogou tão facilmente. Rhaenyra o levou para o castelo onde reside com sua esposa. Quando perguntado sobre seu objetivo, Vazu percebe que realmente não tem nada para conquistar e nem mesmo tem um amigo, o que o faz dizer que tudo que ele quer é um amigo que o apoie do fundo do coração. Além disso, parece que Mir é filha de Rhaenyra e de sua esposa, e ambos confiaram Mir a ele, acreditando que ele cuidaria muito bem dela. Ao ouvir toda essa história, Samona sente que fez algo bastante errado e sente que quer ir com Vazu. Quando ela se lembra de que tem o dever de proteger a aldeia, ambos os seus amigos ouvem sua conversa e oferecem ajuda a ela. Eles sugerem que ela deveria correr atrás de Vazu, já que ela parece bastante animada em se juntar a ele. Quanto mais ela sente que gostaria de saber sobre Vazu, mais ela corre atrás dele, esperando encontrá-lo em breve. Então, quando Vazu chega aos cavaleiros, eles rejeitam sua ideia de entrar no local, já que não tem permissão para deixar ninguém entrar na cidade se não tiverem um cartão de guilda. Não importa o quanto ele peça, ele acaba sendo expulso do lugar, já que não puderam aceitar e acreditar em suas palavras.
Parece que ele estava tentando chegar à cidade fortaleza de Linique, e ele se pergunta quantos dias se passaram desde que deixou a Vila dos Elfos para chegar a este lugar. Enquanto Mir continua a animá-lo, ele pensa em se aproximar deles, antes de convidá-los da próxima vez, e percebe que uma mulher parecida com uma empregada está sendo perseguida por uma besta enorme, já que está tentando devorar os pães que ela carrega. No momento em que ele percebe que a garota está em uma situação difícil, ele desfere um soco forte na besta para salvá-la. E o monstro cai no chão gemendo por sua vida. A garota o convida para ficar na estalagem e ele explica que perdeu o cartão de guilda. A garota lhe dá a ideia de reemitir o cartão de guilda, mas ele precisará pagar 5 moedas de ouro. Como a garota nota que ele não tem dinheiro, ela pensa em persuadir o pai dela a ajudá-lo, já que o pai dela é bastante forte. Além disso, ele poderia encontrar algum trabalho para ele para pagar o dinheiro. Em vez disso, ela se apresenta como Lula, a garota propaganda da estalagem onde trabalha. E os cavaleiros informam Vazu sobre o nome do pai de Lula, que não é outro senão Reagan, um grande estalajadeiro. Ela sugere que Vazu descanse por um dia, já que seu pai vai procurar algo para ele fazer, como derrotar monstros ou resolver um problema, até mesmo fazer mandados, mesmo que ele ainda seja um aventureiro de classe F. Quando chegam à estalagem, a mãe dela cumprimenta os dois, e ela diz a Vazu que ele não precisa se preocupar com dinheiro de jeito nenhum. Vazu continua olhando ao redor e nota que a estalagem está cheia de aventureiros e belas mulheres pela cidade, e se pergunta se eles o receberiam com bondade. De repente, Vazu percebe que alguns deles estão zombando da comida da estalagem, o que deixa Lula furiosa. Os aventureiros valentões jogam a comida na frente do rosto dela no chão. Lula pede ao homem que peça desculpas ao pai dela, mas como são de um grupo classificado chamado Black Blaze, eles não se importam muito com isso. Então, Vazu decide intervir. Ele pensa que deveriam discutir o assunto do lado de fora e joga o líder pela janela rapidamente, assim como os outros, enquanto Mira é cuidada por Lula. Vazu é jogado no fogo cruzado feito pelos membros do grupo, mas nada acontece com ele, embora continuem atacando incessantemente. No processo, Mira acaba perdendo sua comida devido à luta deles, causando um incêndio que acaba queimando os valentões, enquanto Lula fica impressionada com seu poder. Uma garota de um beco próximo se pergunta se ele seria capaz de emprestar seus poderes a ela. Na manhã seguinte, Lula tenta acordar Vazu do sono, pois ela estava revigorada com o que aconteceu no dia anterior. No final, ela ainda está tremendo, se perguntando o que aconteceu naquele momento. Parece que Mira acabou roubando um pouco do protagonismo dele também. Lula começa a perguntar se ele sabe por que ele entrou na estalagem naquele dia. Ele se lembra de que precisará reemitir seu cartão de guilda para receber uma nova missão deles, e ela acrescenta que o mestre da guilda está bastante ansioso para encontrá-lo após o que aconteceu ontem. Em breve, uma mulher chamada Emma entra na sala alegando ser a recepcionista da guilda dos aventureiros. Vazu fica fascinado pela beleza dela. Parece que a guilda está o convocando diretamente, já que ele foi capaz de derrotar o grupo mais forte da cidade sem problemas. Emma acaba ajudando-o a trocar de roupa e começa a viajar com ele na direção da guilda, mencionando como o marido dela estava bastante animado por ter visto Mira em ação ontem. Enquanto Emma continua subindo até o último andar, Vazu não consegue parar de olhar para as nádegas dela enquanto ela tem dificuldades para respirar. O homem que sai das sombras é ninguém menos que Reagan, o mestre da guilda. Ele se apresenta como marido e pai de Kayla e Lula. Depois de um exagero por um tempo, Vazu pede ao homem que lhe dê o cartão de guilda dele, e Reagan afirma que precisará ajudá-lo, apresentando uma missão que incluirá cuidar de um dragão. Como recompensa, ele receberá 30 moedas de ouro. Vazu pede apenas por um mapa e detalhes, e mais nada. Enquanto ele saía da estalagem, ele acaba esbarrando em uma garota, percebendo que ela estava se escondendo de alguém. Ele ajuda a se esconder dos caras maus, e quando eles vão embora, a garota se apresenta como Tata, revelando seu rosto bonito. Vazu afirma que vai ajudá-la com certeza. Quando Vazu encontra os cavaleiros no portão novamente, ele acha que pode ser impossível para ele derrotar um dragão sem equipamento. Ele espera poder descer a montanha vivo. Depois de andar pela montanha por um tempo, Vazu acaba encontrando uma caverna enorme criada pelas rochas e começa a falar com o dragão, esperando que ele esteja dentro dela. No entanto, assim que entra na caverna, o dragão começa a falar com ele, como se o conhecesse. Vazu percebe que o dragão não é outro senão a mãe de Mir, que pensa que o marido queria que ela voltasse com ele. Quando Vazu pensa que ela poderia estar zangada com Rhaenyra e que até tiveram uma briga,
Ela explica que tiveram uma briga tão grande que ela acabou decidindo deixá-lo de vez e pensa que nunca mais voltará para ele. Vazu fala a verdade, dizendo que queria dar uma olhada depois de ouvir sobre a situação da guilda de aventureiros e pensa em encerrar o caso, já que o dragão não é violento. Mas a mãe de Mir, Mel, que é bastante gentil, afirma que, enquanto estava ocupada com os afazeres domésticos, Rhaenyra acabou traindo-a com um jovem dragão vermelho. Parece que Mel está agora esperando por sua mãe em seu lugar de nascimento. Ela afirma que não há como reconciliar até que Rhaenyra peça desculpas, e Vazu acrescenta que pode haver algum tipo de mal-entendido também. Vazu percebe que pode haver alguma chance de reconciliação entre eles e sugere que Mir fique com Mel até que ele volte. Quando Vazu sai para encontrar Rhaenyra, ele começa a perguntar o que aconteceu com Mir, já que ela não está com ele. Ele acrescenta como ficou sabendo de tudo através de Mel. Mir está com a mãe dela agora. Vazu afirma que, se eles quiserem se reconciliar, Rhaenyra terá que pedir desculpas a ela. Mas Rhaenyra pensa que não há como alguém como ele pedir desculpas à esposa. Rhaenyra afirma que o dragão chamado Carol acabou o convidando para beber e até fez algumas investidas naquele dia, mas nada aconteceu entre eles. Vazu afirma que é normal para alguém como Mel ficar brava com ele, pois ele teria agido da mesma forma que ela. Antes que Vazu pudesse imaginar a mesma coisa, Rhaenyra acaba o atacando usando sua técnica de sopro de chama, e Rhaenyra afirma que concordará com ele e fará o que quiser que ele faça. Na manhã seguinte, de repente, Vazu pega Rhaenyra nas mãos e pensa que pode haver uma ideia melhor para chegar ao local de Mel em vez de focar em voar. Ele acaba jogando Rhaenyra como uma bola de vôlei, mas assim que entra na caverna, percebe que uma atmosfera sinistra está envolvendo o ambiente dentro da caverna. Quando Vazu se aproxima do dragão idoso, percebe que Mel estava certa sobre ela afinal. Quando Rhaenyra grita com Mel por tomar uma decisão futura a partir daqui para se casar com Vazu, a mãe de Mel, a antiga rainha dragão, o repreende por fazer um barulho desnecessário. Vazu pede à antiga rainha dragão que perdoe Rhaenyra, mas quando a situação toma um rumo preocupante, Vazu decide falar sozinho com Rhaenyra por um tempo. Vazu apresenta a ideia de tratar a mulher, e Rhaenyra vai à frente de sua sogra com a promessa de tratar Mel melhor e com a proposta de convidar Mel para algum lugar especial. Antes de saírem, todos eles revelam o segredo da Cia de se transformar em suas formas humanas para Vazu, e ele acha que todas elas são muito atraentes. Eles pedem a ele para mostrar o caminho para a cidade dos humanos. Ele de alguma forma se sente triste que Mir não pode se transformar em uma forma humana, já que ela fica fazendo sons estranhos o tempo todo. Por outro lado, Salona ainda está procurando por Vazu o tempo todo, já que passaram mais de 10 dias. Ela assume que ele pode ter acabado pegando um navio para viajar para outro lugar e espera encontrá-lo pela segunda vez. Ela nota que Lula está animada enquanto leva o pão consigo e fica tentada pelo pão fascinante, pois não comeu por um bom tempo. Lula até oferece a ela para ficar na estalagem, oferecendo alguns dos pães a ela sem pagamento algum, e decidem acompanhar uma a outra no caminho, se apresentando no processo. Enquanto conversam, Salona acaba descrevendo Vazu para ela, e Lula acaba afirmando que conhece a pessoa de quem ela está falando e revela que ele também está hospedado na estalagem e trabalhando para o pai dela. Salona sente que pode ser um tipo de milagre para ela, pois pensava que nunca mais se encontrariam novamente. Ambas percebem que gostam demais de Vazu por conta própria. Lula apresenta a ideia de viajar com Vazu quando ele voltar, e Salona fica corada só de pensar nessa ideia. Depois de caminhar na trilha por um tempo, Salona percebe que Vazu está caminhando na frente delas, mas fica impressionada ao ver o grupo de pessoas bonitas que estão com ele, fazendo-a sentir que ele encontrou seu grupo de amigos com certeza. Salona se afasta depois de devolver o cartão de guilda para Lula, após entender mal Vazu, e começa a sentir uma dor aguda no coração depois de se afastar dele. Salona finalmente percebe que, antes mesmo de perceber sua postura completa, ela já se apaixonou por Vazu sem nem notar. No momento em que todos se sentam na frente do líder, ele começa a ter dificuldade para acreditar que todas as pessoas na frente dele são dragões. Rhaenyra acaba se transformando em um dragão para fazer com que ele acredite que Vazu está sendo honesto. No caminho para o restaurante chique, Lula aparece entregando o cartão de guilda para Vazu e ele percebe que Salona já está aqui procurando por ele. Quando Vazu e os outros entram na vila, Mel e sua mãe estão bastante surpresas com tudo ao redor, pois nunca imaginaram que viriam algo tão incrível. Depois de dar uma olhada nos sapatos, a mãe de Mel estoura balões com a arma improvisada, enquanto todos a elogiam por sua mira.
Mel acaba não conseguindo acertar nenhuma das bonecas e acaba recebendo um prêmio de consolação do dono da loja. Eles logo chegam à frente do grande bordel da cidade, mas falham em contar a Mel e sua mãe sobre isso, já que o Rei Dragão acabou traindo Mel uma vez, então certamente teria causado um problema maior para Lula e os outros. Por outro lado, Rhaenyra e Vazoo ficam ocupados com uma variedade de comidas, incluindo carnes e outras coisas. Quando Vazoo decide deixar Rhaenyra sozinho, ele começa a agir pequeno e com pena na frente dele, o que faz Vazoo gritar com ele, já que ele deveria tentar se virar por si mesmo de vez em quando. Vazoo acaba saindo do restaurante para se perguntar por que Salona não o encontrou por conta própria, e o antigo cartão de guilda começa a falar com ele. A deusa dentro do cartão de guilda o informa que Salona o entendeu mal no final, pensando que ele já fez alguns novos amigos, quando na verdade estava apenas agindo como o guia deles. Rhaenyra, Mel e a mãe de Mel continuam a desfrutar das refeições feitas pelo restaurante, e Mel pensa em perdoar Rhaenyra. Mel promete que nunca o perdoará se ela o ver bebendo com outro dragão na próxima vez. No dia seguinte, Vazoo acaba chorando ao ver que só receberia 5 moedas de ouro em vez de 30, já que estava incluído como taxa para a hospedagem e alimentação dos dragões. Isso faz Vazoo se perguntar por que eles iriam até a cidade humana se nem mesmo tem dinheiro. Parece que Rhaegar está pensando em levar Vazoo a um lugar agradável, mas ele não entende para onde está prestes a ser levado naquela noite. Quando é hora de se despedir de Myr e sua família, Myr não quer que eles vá embora e até começa a chorar por eles, mas ele acaba partindo mesmo assim. Quando eles vão visitar o bordel junto com Vazoo, Rhaegar diz que queria visitar o dono do lugar, que é um de seus amigos. Quando batem na porta, o proprietário se apresenta como Garrett e apresenta a Vazoo a garota mais bonita, que parece ser a garota que caiu após colidir com Vazoo na cidade. Depois de beber bastante para ganhar mais confiança, Vazoo se vê com Tata na cama, e ela começa a se despir na frente dele. Enquanto Tata continua se aproximando dele com um corpo nu, ele insiste que seu coração não está pronto para coisas desse tipo. Depois de se forçar sobre ele por um tempo, Vazoo cobre o corpo dela usando um pano e sugere que ela deveria valorizar mais o seu corpo, o que a faz se arrepender, já que foi ela que implorou a Rhaegar para apresentá-la a Vazoo. Após revelar suas experiências passadas para Vazoo, Tata afirma que está trabalhando no bordel para pagar a dívida contraída por seu pai, e ela estava prestes a ser sequestrada por eles na época em que Vazoo a conheceu. Embora Vazoo queira enfrentar o homem por ela afirma que não seria tão fácil, pois dessa forma ele nunca seria capaz de viver na cidade, e pede para que ele a proteja dos bandidos por um tempo até que ela pague a dívida. Quando ainda tem mais tempo durante a noite, Vazoo pede para Tata falar mais sobre a cidade que ele não conhece. Na manhã seguinte, quando Tata acorda, descobre que acabou adormecendo ao lado de Vazoo e fica envergonhada ao notar que ele certamente não fez nada com ela, apesar de ela estar nua. Ela sente que deveria ser ele quem se importasse tanto assim com ela. Quando Vazoo acorda, encontra o cartão de visitas de Tata na cama. Ele vai procurar por Tata novamente e é expulso por uma de suas irmãs, que pensa que é a única que pode proteger Tata. Então, quando Vazoo encontra Myr, ela começa a arranhar o rosto dele com ciúmes. E antes que a situação fosse resolvida, Tata aparece na frente dele novamente, levando Nenya consigo. Nenya pega Myr em suas mãos e os deixa sozinhos, dizendo que eles vão brincar juntos por um tempo. Tata afirma que está procurando por alguns cosméticos, roupas e acessórios para as meninas e também para o bordel. Enquanto faz compras, ela é acompanhada por Vazoo. Enquanto Tata continua a fazer compras, Vazoo percebe alguns olhos escuros observando-os dos becos escuros e acaba encontrando alguns bandidos no beco, prontos para atacá-lo. Mas logo ele descobre que Nenya foi quem usou aqueles caras para testá-lo. Nenya revela que a dívida dela é algo que algumas pessoas inventaram desde o início como uma desculpa para forçá-la a se envolver com o Lorde da cidade, que sempre desejou o corpo dela. Essa notícia choca Vazoo profundamente, pois ele não estava esperando que isso fosse revelado na frente dele. Quando Vazoo volta para dentro da loja para encontrar Tata, ele negocia com ela e a sacode para garantir que ela saiba que ele já sabe de tudo, afirmando que estará ao lado dela para que ela não precise se preocupar com nada. Até mesmo a deusa do cartão da guilda afirma que fará o seu melhor para ajudá-lo na causa de Tata. Enquanto Vazoo e Tata continuam a passear pela loja procurando lembranças, Vazoo impressiona Tata dizendo várias coisas boas sobre ela. Ela sentiu como se o coração que morreu quando ela começou a vender seu corpo estivesse despertando lentamente ao florescer de repente. Ela acaba encontrando um par de anéis correspondentes no armário, e ambos usam os antigos anéis um no outro. Tata tem a sensação mais estranha de se unir a Vazoo, e ela acrescenta que quer que ele aceite o anel como uma gratidão por acompanhá-la como seu guardião.
Mas no momento em que ele retorna à estalagem, Mir continua a mordê-lo e espancá-lo de forma insuportável, enquanto Rhaenyra age como se nada estivesse acontecendo. Megel afirma que eles podem tentar acreditar em Vazu por enquanto, pois ele será punido se descobrirem que ele mentiu. Quando Vazu tira uma lembrança, ela começa a corar e até chora de felicidade, e até mesmo Rhaenyra abraça Vazu por trás ao ver sua filha de manhã. Quando Vazu está deitado no chão de manhã, a recepcionista entra dizendo que encontraram um pântano envenenado na floresta ao sul de Linique e sugere que Vazu cuide disso. Quando Vazu sai da cidade, deixa Mir com a mãe dela, mas Rhaenyra exige que ele o leve junto na jornada. Enquanto Vazu faz sua jornada montado em Rhaenyra, um comerciante suspeito encontra os mesmos velhos valentões da guilda de categoria A e promete que tem uma esfera digna de derrotar o Rei Dragão. Enquanto o comerciante vende a esfera, ele começa a fazer perguntas sobre a mansão do Lorde da cidade. Tata continua sentada meio nua pensando em Vazu. Quando Vazu e Rhaenyra fazem sua jornada, Vazu sente o forte mau cheiro do miasma roxo tentando corromper toda a floresta, mas eles conseguem chegar à entrada mesmo assim. Apesar de Rhaenyra estar nervoso, Vazu mantém a compostura, o que o faz se perguntar como ele consegue se manter tão calmo. Quando Rhaenyra se transforma em humano, ele começa a observar de perto a profundidade da força de Vazu. Vazu começa a explicar como comer coisas estranhas lhe deu a habilidade que ele usa agora e pensa que isso não pode ser chamado de ficar mais forte em primeiro lugar. Mas Rhaenyra pensa que ele deve ter algo mais que o faz atrair as pessoas para ele, como Mir, que se apegou a ele desde o início. Mas Vazu duvida que seja o caso, já que ele não tem amigos para começar. Vazu sente que não deveria comer ou beber nada perigoso, pois sente que perderia sua humanidade no processo. O miasma começa a ficar mais forte e uma figura semelhante a um morcego se aproxima deles. Rhaenyra sugere não tocar na entidade, pois ela está corroendo a terra e criando mais pântano. Após derrotar a entidade corrosiva com suas próprias mãos, Vazu percebe que pode ver algumas esferas vermelhas no corpo da criatura, como se já tivesse visto algo assim antes em sua luta na Vila dos Elfos. Ele até bebe todo o pântano criado pela entidade como se fosse suco para ele. Rhaenyra estava muito preocupado com ele, mas no final ele acaba bem. Logo o chão começa a brilhar, e quando seu estômago é envolto por luz, Rhaenyra percebe que ele pode ter extraído algo extraordinário de dentro dele. Rhaenyra continua viajando com Vazu às costas, sentindo que precisa se importar mais com ele, já que é a pessoa que é tão adorada por Mir. Quando Vazu se prepara para descansar enquanto conversa com Rhaegar, Nenya vem encontrá-lo, já que Tata queria vê-lo naquele dia também. E parece que Rhaegar conseguiu reunir evidências contra o Lorde da cidade, mas ele tem medo que o Lorde da cidade fará algo muito severo, e Vazu afirma que pode deixar isso com ele, pois ele será suficiente para cuidar de Tata. Ele acabou se esticando demais mais uma vez enquanto continua a perder sua humanidade. Se depara com o mesmo mercador novamente antes de sair. O mercador afirma que se chama Shiro e Vazu pensa que não deveria se importar muito, já que só precisa proteger Tata. Mas antes que Vazu pudesse encontrar Tata, ele acaba adormecendo ou desmaiando na frente de Nenya, enquanto a cidade inteira é atacada por vários monstros. Enquanto o mercador ri durante o processo, Rhaegar também recebe a notícia de 1000 goblins se aproximando deles, deixando toda a guilda em desespero. Por outro lado, Vazu ainda está inconsciente na cama. No momento em que ele acorda, começa a questionar Tata se ele é realmente humano. No momento em que estava prestes a beijá-lo, Nenya entra no quarto para deixar Tata desconcertada. Enquanto Tata está se aproximando de Vazu, Nenya os avisa que lá fora está um caos, como se algo ruim tivesse acontecido na cidade. Em seguida, uma garota entra no quarto alertando que a cidade está cheia de monstros. Vazu pensa que deve ser hora de se movimentar e enfrentar os monstros para proteger todos, mas antes de sair, Tata pede para que ele cuide de si mesmo. Os aventureiros começam a levantar o portão para lutar contra os goblins, e atrás do portão, um cavaleiro chamado Orlando lamenta não poder salvar o mestre da guilda e seu amigo. Vazu se prepara para a luta e avança contra a horda de monstros, criando uma enorme rocha para esmagar os goblins. Quando a maioria dos goblins está morta, Vazu avisa que o trabalho está feito e abre o portão para os aventureiros do lado de dentro, que correm para a cena. Enquanto isso, Rhaegar e Garrett estão tendo dificuldades para lutar contra os monstros sozinhos. Quando continuam a traçar seu plano, o Anat aparece dizendo que há um demônio atacando-os no portão norte e os detalhes são muito parecidos com o que aconteceu com Gazuna. Enquanto Tad e Nenya se preparam para sair do local, o demônio modificado, Lorde da cidade, aparece para levar Tata. Vazu faz o possível para atravessar o caminho deles e proteger Tata o mais rápido possível.
No meio da multidão e dos monstros, todos chamam por Vazu, incluindo Mir, que está tendo dificuldades para entender o que vai acontecer com seu amado Vazu. Conforme Vazu se aproxima dos demônios, ele sente que já os viu em algum outro lugar e percebe que são do partido Black Sunf no início, quando foi para a estalagem depois de conhecer Lula. Vazu os aniquila, lembrando a si mesmo que eles não podem mais se tornar humanos novamente, continuando a salvar os humanos. Mais tarde, ele encontra Reiga mais uma vez, que está orgulhoso dele, pois sem ele, teriam perdido a luta há muito tempo. Assim que ele começa a correr novamente, ferida, Nenya se aproxima dele, dizendo que Tata foi sequestrada pelo Lorde da cidade, que se transformou em algum tipo de demônio para levá-la para si. Reiga e Garre sabem que alguém como o Lorde da cidade forçará Tata a se casar com ele e a tornará seu brinquedo pelo resto da vida, até aprisioná-la pelo resto de sua vida para desonrar seu corpo até que ele esteja satisfeito. Após ouvir tudo de Nenya, Vazu fica chocado e mais cavaleiros continuam a se aproximar deles, pois goblins e demônios ainda os estão perseguindo. Sentindo que Vazu está em apuros, Rainar aparece do nada, pois quer ajudá-lo e afirma que estará contando com Vazu até o fim. Quando Vazu sai, Rainar se prepara para transformar todos os inimigos em carvão usando sua técnica de respiração de fogo, enquanto todos continuam a aplaudir por ele. Rainar tenta dar mais esperança a Reiga, sabendo que ambos estão com medo pelo bem de seus filhos, sem perceber o que está prestes a acontecer em seguida, continuando a lutar contra as criaturas para salvar a cidade de tal crise. Por outro lado, Tata é levada para a casa do Lorde da cidade, e quando ela exige saber o que ele realmente quer, ele revela que quer que ela seja sua esposa, chocando Tata até o teto, pois ele já sujou seu corpo. Tata começa a gritar com ele, afirmando que ela ama outra pessoa e que de jeito nenhum será sua amante em sua vida, o que enfurece tanto o Lorde da cidade que ele pensa em engravidá-la com seu filho naquele momento, para que ela nunca possa recusá-lo. Mas antes que ele pudesse fazê-la se mexer um centímetro, Vazu surge do nada para dar um chute forte nas costas dele para salvar Tata. Ela pula nua para abraçá-lo. Vazu tira sua própria camisa para cobri-la, o que a faz se perguntar o quão gentil ele realmente pode ser com alguém. Nesse momento, o Lorde da cidade não consegue acreditar que Vazu entraria na casa dessa forma, já que aventureiros de categoria B estavam guardando a mansão. Vazu mostra a ele os soldados inconscientes na porta, mas ao ficar ainda mais irritado ao ver o poder de Vazu, o Lorde da cidade começa a se transformar na pior forma possível, como um demônio. Enquanto Tata continua a gritar ao ver o demônio sinistro, ao mesmo tempo, o mercador continua a ver o fim da cidade, pois ele sabe que não há como Vazu lidar com o Lorde da cidade tão facilmente. Ambas as deusas que envolvem Vazu aparecem para protegê-lo, dizendo que não permitirão que o monstro mal o machuque. Enquanto o mal continua a usar seu poder contra Vazu, ele pisca para Tata, fazendo-a perceber que ele não deixará nada acontecer com ela de jeito nenhum. Ela se pergunta por que ele iria tão longe para proteger alguém como ela. Enquanto o Lorde da cidade está angustiado por nada ter acontecido com Vazu, ele confessa seus sentimentos a Tata, e ela acrescenta que ele não deveria se apaixonar por alguém como ela, já que seu corpo já está manchado. Mas ele insiste que ela é bastante bonita. Quanto mais ela diz que já se deitou com muitas pessoas, ele insiste que nem se importa com isso, pois gosta dela mais do que qualquer coisa. Então, quando ele agarra a garganta do Lorde da cidade para lidar com ele, o mesmo orbe sai do corpo dele, fazendo-o lembrar do destino de Gazuna quando derrotou no início. Enquanto Vazu resgata Tata, todos, incluindo Reigan e Garre, estão bem, pois estão acompanhados por outros cavaleiros. Nenya agradece Vazu por salvar Tata, e todos encontram suas famílias e amigos, já que os problemas já foram resolvidos. Quando a paz já voltou, no dia seguinte, Vazu pensa em convidar Tata para ser sua amiga, independentemente de Mir ficar chateada ou não. Mas antes disso, pensa em visitar as pessoas afetadas pelas esferas e começa a descobrir informações secretas sobre um cara que vende as esferas como um comerciante. No momento em que Vazu descobre que Tata deixou a cidade com sua família, ele corre apenas para descobrir que nem Nenya sabe seu destino e ela pediu para que ninguém a seguisse. Por outro lado, Celona percebe que alguém estava falando sobre Vazu dentro de uma carruagem, e é nada menos que Tata, que está discutindo com seus pais. Quando Tata afirma que ela realmente ama Vazu, Celona entra para interromper a conversa deles e começa a verificar se é o mesmo Vazu de quem ela está falando. Ambas acabam percebendo que estão interessadas em fazer parte do harém de Vazu.